Pessoas que passam por... Muito obrigado. Pessoas que passam por experiências difíceis assim, elas tendem a ter um testemunho muito vivo, né? Embora o testemunho seja uma coisa que a gente pode dar hoje, e a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que só porque eu tenho um testemunho difícil no passado que minha vida resolveu. Não, ele não é isso. Mas é muito bom ouvir pessoas que têm uma experiência com Deus assim, principalmente mais dramática, né? O pastor João também foi lá, o pastor que foi queimado, que eu falei, né? Uhum. Ficou todo preto. Ele está indo embora para a Bahia, mas ele queria dar esse testemunho, porque nós vivemos 70 dias e recebeu visita dos irmãos. Então ele mostrando que a capelania não é só para os que são só crentes. Verdade. Bom, vamos dar início ao nosso encontro desta noite. Nós estamos vendo aí, hoje estamos em família, né? Mais o Rodrigo está lá em cima acompanhando a gente. E aqueles que porventura acessarem pela internet. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 60. Aliás, as profecias do Velho Testamento, você vai notar as grandes profecias, sempre nos capítulos finais, são capítulos sempre apontando para muita esperança. Quase todos os profetas do Velho Testamento eram profetas da esperança. Eu posso dizer todos, mas alguns mais claramente, como Isaías, como Jeremias, que apesar de mostrarem a dureza da repreensão do Senhor, sempre diziam: o Senhor ama o seu povo e o Senhor vai restaurar o seu povo. Então Isaías, no capítulo de número 60, verso 1 e 2, diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. E com essas promessas o Senhor sempre mostrava a Israel que Deus está cuidando do seu povo, Deus está assistindo o seu povo e Deus está trabalhando pelo seu povo. E o resplandecer prometido aqui certamente tem a ver com a vinda do Messias, né? O sol da justiça que brilha sobre nós. Vamos ficar em pé e cantar o hino 239, Nasce Jesus. Hino 239, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz
paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Amém. Vamos orar? Mãe, dirija a Deus a palavra de oração. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque somos teus filhos. Sim, Senhor Deus. Mesmo antes de nós nascermos. Obrigado, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxeste a crer em ti. Amém, Senhor. Amém. Essa fé tem permanecido, Senhor. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas com aqueles nossos irmãos desta igreja que não sentiram a necessidade de onde estão na tua casa. Misericórdia de todos. Pai. Senhor Deus, nós pedimos por aqueles que não puderam vir. Sim, Senhor, abençoe cada um. Pai, porque estão enfermos, porque foram impossibilitados de estar conosco. Sim, Senhor. Tenha misericórdia de todos eles, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que tu estejas abençoando a tua palavra lida e estudada nesta noite. Pedimos, ó Pai, que tu estejas abençoando, ó Pai, todos os pastores que enfrentam problemas difíceis, que estão agora, Senhor, socorre, Pai, em nome de Jesus, para outras cidades, ó Pai, como o pastor Reinete, como o pastor João, Senhor, que vão para a Bahia, ó Pai, lugares difíceis de serem evangelizados. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que tu estejas abençoando os teus servos. Amém. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas abençoando todas as festividades cristãs neste final de ano, Senhor. Amém. Que sejam Amém. festividades que estejam alcançando corações para ti, Senhor. Sim, Senhor Deus. Que nós não tenhamos esta festa como festa pagã, mas que tenhamos como festa cristã, Senhor. Amém, que Senhor. estejamos voltados para as tuas verdades. Amém, e Senhor. não para as verdades que o mundo nos oferece. Sim, Senhor Deus. Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, por todas as igrejas que pertencem a estes novos presbitérios, que tu estejas abençoando aquelas que estão necessitando de se erguer, Senhor. Que tu estejas abençoando os seus pastores, os seus membros, para que elas possam, Senhor, Amém, Senhor. dentro das suas possibilidades, se reerguerem e se transformarem em igreja verdadeiramente digna de ser chamada de igreja que trabalha em prol do teu reino. Sim, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoe o sínodo que acaba de formar, Senhor, que esse sínodo seja para a tua honra, para a tua glória, e que possa rebornar estas outras 8 igrejas, Senhor, e que possa crescer aqui na Zona Leste. Amém, Senhor. Como principal enviadas por ti. Dá-nos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, fica conosco, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Nós vamos começar assim uma rotina de estudos, mesmo que a gente esteja hoje só em poucas pessoas, né, como nós estamos aqui. Nós vamos começar uma rotina de estudos, como eu avisei, né? Nós vamos falar sobre escatologia futura. Nós vamos principalmente enfatizar os acontecimentos dos últimos dias, ou vou ser mais específico, do último dia, mais próximos do fim. Então, aqueles acontecimentos que a Bíblia enfatiza, que tem a ver com o final dos tempos. Não veja, talvez você esteja pensando que vai acabar dia 21, né? Mas não vai, tá? Não vai, tá? O que nós temos é o seguinte: existem alguns eventos bíblicos que a Bíblia deixa muito claro que haverá lugar para eles bem próximo do fim.
E nosso objetivo nos estudos é olhar para esses dias. Mas nós não vamos olhar para esses dias apenas com curiosidade, para saber o que é. Por exemplo, arrebatamento. Como é que vai ser arrebatamento? Não vamos olhar só desse ponto de vista de curiosidade, como normalmente as pessoas se aproximam disso. Nós vamos tentar entender por que isso está na Bíblia. Deixa eu explicar melhor. Bom, esse é um negócio que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre arrebatamento. Ótimo, a Bíblia fala. Se a Bíblia fala sobre arrebatamento, o que isso ajuda na minha vida do dia a dia? Eu sei que a igreja vai ser arrebatada, né? Eu sei que vai ter um arrebatamento e que nós vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens. E daí? A Bíblia conta isso apenas para me informar que vai ter um arrebatamento? Por que a Bíblia fala sobre arrebatamento, né? Então é a gente tentar olhar para essas coisas lá do futuro. Nosso trabalho está aumentando, já tem 50% a mais, né? Então é a gente olhar para essas coisas lá mais próximas do fim e a gente tentar entender de que forma elas nos ajudam hoje. Então a escatologia, ela não deve ser apenas uma doutrina baseada na curiosidade humana. Nós não devemos estudá-las só como coisas curiosas. Nós devemos estudar de que maneira essa escatologia futura ela influencia no nosso dia a dia. Particularmente a escatologia reformada tem uma peculiaridade que ela é bastante atual, ela trabalha muito em favor da minha vida no dia a dia. Bom, deixa eu explicar mais para frente, porque eu vou ter agora a aula de hoje, mais 2 aulas. Semana que vem, a primeira semana de janeiro. Na segunda semana de janeiro é segunda de reunião de oração. E eu estarei em férias. Aí a gente retoma. Então vamos ter 3 aulas e depois a gente retoma em fevereiro. Tá bom? Então só para vocês saberem o caminho que nós vamos fazer aqui. Outra coisa. Além de falar, não deve ser visto apenas como curiosidade, mas eu tenho que saber para que saber de escatologia futura influencia no meu dia a dia. No meio do caminho, nós também vamos falar sobre aquelas visões, né, pré-milenista, amilenista, pós-milenista, sobre os acontecimentos finais. Tá bom? Vocês sabem, né, eu professo um amilenismo bíblico, acredito que seja uma visão coerente com a Bíblia, mas vou tentar aqui fazer o máximo que eu puder justiça para apresentar as outras visões. O roteiro que eu vou seguir está aqui neste livro, A Bíblia e o Futuro. Essa aqui é uma edição bem antiga, essa aqui é da nossa biblioteca aqui da igreja. A Bíblia e o Futuro é um livro que eu vou seguir o roteiro que ele propõe. Totalmente? Não. Vai ter coisas que eu vou preferir não enfatizar tanto quanto ele enfatiza, e outras talvez eu dê alguns detalhes que ele não chega a tocar, alguns detalhes bíblicos que ele não chega a abordar, mas no geral o roteiro que eu vou seguir está bem forte aqui, é bem ligado ao roteiro que ele fez, tá? Bem próximo ao roteiro que ele fez. A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckeman, tá? Para quem quiser adquirir. Ele é vendido até hoje, esse livro. Essa edição é antiga, mas tem novas edições, já foi relançado várias vezes. Tá legal? Escatologia futura. Escatologia futura é, na verdade, eu vou chamar escatologia futura, os acontecimentos próximos do fim, bem próximos do fim. Ok? Mas a Bíblia não tem escatologia só futura. A Bíblia não é um livro que conta escatologia só futura. A Bíblia é um livro escatológico desde o seu início. Porque toda a Bíblia tem escatologia. As pessoas pensam que escatologia só tem Apocalipse e Daniel, né? Apocalipse e Daniel. E não é verdade. Toda a Bíblia, ela tem porções escatológicas. A Bíblia é um livro escatológico. Abra lá em Gênesis capítulo de número 3. O primeiro verso escatológico é o verso 15 do capítulo 3. Então, veja, esse texto, Gênesis 3,15. Outra coisa, é bom eu ir lembrando, né? Hoje nós vamos fazer uma aula introdutória
Então assim, eu vou lembrar uma coisa, que você vai falar, mas o pastor já falou isso, o pastor sempre lembra desse Gênesis 3,15, o pastor já leu tantas vezes isso. Então eu quero adiantar que assim, não tem como a gente tratar as doutrinas, elas não estão na Bíblia separadas umas das outras, elas se cruzam. Então muita coisa que eu falei quando eu falei sobre o Espírito Santo e a sua descida tem a ver com escatologia. Talvez a gente volte a elas sempre, tá bom? Gênesis 3,15, lê aí, quem achou? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus fala isso, ele fala isso para a serpente, ele fala assim, serpente, vai nascer um filho da mulher que vai ferir a tua cabeça. O que é isso? Escatologia. Falando das coisas do fim. A Bíblia, então, é um livro que contém escatologia. Aliás, a própria teologia, né, ligada à escatologia, é chamada teologia que aponta para a esperança cristã. A esperança cristã é uma esperança escatológica. Por exemplo, vocês estão satisfeitos com a vida aqui na Terra? A eternidade podia ser do jeito que já é hoje? Hein, pai? Acho que não. O senhor acha ou tem certeza? Certeza que não é. Não pode ser. A eternidade não podia ser assim. A humanidade não podia ser do jeito que é. Nós temos uma esperança escatológica de que Cristo vai inaugurar uma era sem pecado. Ou vai inaugurar, ou Cristo vai consolidar a inauguração. Então você vê, na verdade, a nossa esperança é escatológica. Toda a esperança cristã está no fim. Está no que a gente chama aqui, quando eu digo fim, é fim, já falamos antes, da era presente. Mas o fim também é o quê? Início da era futura, da eternidade. A nossa esperança é escatológica, sempre foi. E toda a Bíblia está constantemente repetindo esperança escatológica. Vamos pegar alguns textos aqui, por exemplo, do Velho Testamento. Gênesis 3,15 nós já vimos. Gênesis 49. Gênesis 49. Verso de número 9 e verso de número 11. De 9 a 11. Renata, dá para você ler para a gente? Pode ler. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Então nós estamos falando aqui a bênção de Jacó a seus filhos, e Jacó chega para Judá e dá uma bênção escatológica. Você vai ver que ele aponta para o futuro. O cetro não sairá da sua mão, ele lavará suas vestes no vinho. Então ele está sempre mostrando que haverá uma promessa de restauração na vida de Judá, de governo na vida de Judá. Então vá percebendo que os textos escatológicos estão ao longo de toda a Escritura. Moisés, por exemplo, disse assim: sairá um profeta do meio de ti. Você vai ter o Salmo 110 dizendo assim: vem um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você está, Isaías capítulo 9, o rei sairá. Então você está vendo os ofícios proféticos sendo anunciados. Então escatologia, ela não é uma matéria só de alguns livros, é uma matéria de toda a Escritura. A nossa fé é uma fé escatológica, principalmente porque a esperança cristã é uma esperança escatológica. Tudo bem? Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Espera aí, devolve alguém.
pegou o meu corintiano aqui, ou meu Corinthians aqui. Cadê? Corinthians, que isso? Estou me traindo aqui, viu, Fábio? 1 Coríntios 15, capítulo de número, versículo de número 16 e versículo de número, 16 a 19. Mãe, lê pra gente. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja, ser um cristão é ser uma pessoa de mente escatológica. Escatologia, então, ela não é... A gente, infelizmente, nós tratamos a escatologia sempre como uma matéria de curiosidade bíblica. Infelizmente, e de discussão dos pontos de vista. Mas os apóstolos, os profetas, a lei de Deus, ela sempre tratou a escatologia como um cerne do modelo de vida do cristão. Ele anda olhando para o futuro. Eu gosto muito da frase do Jonathan Edwards, vocês sabem, que ele pede a Deus, a oração dele, que ele pede: coloque em meus olhos, estampe em meus olhos a eternidade. A ideia dele sempre olhar para a eternidade. Então, assim, ser um cristão é ser alguém que anda na esperança escatológica dos últimos dias. Sempre será assim. E assim é o melhor para o cristão. Hoje nós temos um movimento dentro do cristianismo evangélico brasileiro e católico também, mas um evangélico mais acentuado, que é um crente que perdeu a esperança escatológica. Ele não tem mais o escatom como algo importante. O que ele tem importante é o hoje. Então é uma esperança extremamente intramundana. Você vai ver o crente, vai à igreja, ele faz os seus sacrifícios, entre aspas, com a opção de que aquilo vai ajudá-lo agora. Isso aqui não é bom para a fé cristã. É o que Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo ela se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a felicidade cristã, a gente andar nessa vida de forma feliz, tem a ver com esse princípio de vida escatológica. Eu acredito que há muitos crentes que perderam esse parâmetro e por isso vivem de forma tão frustrada. Por isso que eles não se encontram. É muito comum você percebê-los frustrados com a vida, mesmo sendo crentes. Porque eles transferiram a esperança escatológica para ser uma esperança mundanizada, palpável, da concretude dessa realidade. Eles colocaram tudo dentro da esfera presente. E muitos se justificam até nisso, né? Mas você não está vendo como isso está dando errado? Sim, veja, não é nem que eles se justificam, estão fazendo a pergunta: por que está dando tudo errado? É porque a expectativa deles é como Paulo disse, é para esta vida. Perder a dimensão escatológica da nossa fé. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele não ficou no mundo. Ele foi e assentou-se nas alturas, de onde Ele governa todas as coisas. Mas Ele não disse assim: agora está tudo certo, eu já resolvi tudo, agora fica tudo em paz. O que Ele disse? Eu volto. A primeira mensagem de Jesus assim que Ele sobe é: eu volto. E Ele coloca os discípulos numa posição: do jeito que vocês estão olhando para os céus, vocês vão me ver voltando. É como se Ele dissesse assim: continue pensando nisso. Sabe, irmãos, a gente tem que trabalhar com isso, porque isso muda o nosso modo de reagir às situações. Imagine, vamos dar um exemplo. Imagine um grande empresário cristão,
um homem bem-sucedido, uma fortuna de milhões de dólares, que comprou ações de um banco americano e está indo muito bem, e de repente esse banco americano quebra. E ele, da noite para o dia, como aconteceu já em muitas oportunidades, ele vai de milionário a uma pessoa endividada. Veja, se ele é um cristão apegado ao Senhor, capaz de entender que a circunstância desta vida, ela nunca é mais importante que as circunstâncias vindouras, ele consegue reagir. Ele está endividado, ele vai ter que dar um jeito, mas ele consegue reagir, recomeçar. Ele vai ficar pobre? Tudo. Você pode dizer, é fácil dizer, né, pastor? Tudo bem. Eu sei que não está tudo bem, é outra realidade, a família vai sofrer, mas ele não perde esperança para viver. Porque a vida não se limita àquilo e a esta presente existência. Jesus Cristo falou assim: juntai para vós outros tesouros no céu. É uma perspectiva escatológica que Jesus propõe. Então eu quero começar enfatizando a importância de uma visão escatológica para viver. Eu perdi a saúde, estou sem saúde, como Jó. Jó ficou sem saúde, perdeu tudo. À medida que Deus ia provando Jó, Deus vai mostrando para Jó o quanto Deus é maior que aquela realidade. E tem uma frase de Jó que diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, e eu com estes meus olhos o verei. Veja que em meio a tão intenso sofrimento e perda, Jó fez da esperança escatológica um porto seguro para o equilíbrio de sua alma, que é o equilíbrio emocional, mental. Isso é que dá equilíbrio a gente. Vamos pegar outro exemplo. Eu estou lendo muito Jeremias. Aliás, assisti o filme, viu, Fábio, que você me emprestou. Muito gostoso de assistir. Tem uma parte que me tocou bastante no filme. Ele me emprestou o filme Jeremias, contando a trajetória do profeta. A parte que me tocou foi a parte que Jeremias chega para Deus e fala: Senhor, não me deixa sozinho nessa história. Deus chega e manda Jeremias, vai lá e contraria todo mundo. E eu estava vendo Jeremias assim, realmente a situação de Jeremias era delicada. As pessoas não queriam ele por perto e ele tinha que ir. E Deus fala: eu vou com você, Jeremias. Eles não vão te resistir, eles vão te resistir, mas eles não vão te vencer. Não é essa palavra que ele usa, é uma outra mesmo. Eles não vão te vencer porque eu sou contigo. Jeremias é um profeta que fez da esperança escatológica o seu porto seguro. Quando ele vai escrever Lamentações, que ele diz: o que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então imagino que Jeremias chegava na metade do dia e falava: amanhã vai ser melhor. Amanhã pode ser mudada a história, que Deus renova. Então assim, se você aprender a usar a esperança escatológica, esperança cristã, essa esperança futura, de maneira bíblica, para confiar no Senhor, você traz equilíbrio à sua vida. O crente que perde totalmente a saúde consegue viver bem com Deus, consegue mentalmente, o coração ter equilíbrio. O crente que perder toda a sua riqueza, ou o crente que perder numa guerra, imagina a igreja numa guerra. Se você fosse um crente numa região de conflito no Líbano, e aí cai uma bomba na sua casa, só sobrevive você, como é que você vai viver sem seus filhos, sem sua esposa, ou sem seu esposo, ou sem seus pais, sem seus irmãos? A dor é grande, mas aquele que tem esperança escatológica, ele consegue reequilibrar a alma, porque a esperança escatológica vai produzindo conforto. É por isso que é esperança, tá? Bom, eu espero que tenha ficado clara a importância da escatologia
Essa é a nossa vida cristã. Espero que tenha ficado claro que escatologia não é coisa só do Novo Testamento e não é coisa só de alguns livros, mas de toda a Bíblia. Toda a Bíblia vai ter esperança escatológica. Os evangelhos, os profetas por excelência, os salmos, a esperança escatológica nos salmos. Todo o livro da história de Israel, toda a história de Israel era sempre Deus falando: vocês vão chegar na terra prometida, vou restaurar o templo da vida de vocês. Toda a história de Israel é escatológica. Então é importante que a gente tenha esse quadro formado. A essa escatologia que vem de antes, a gente não chama de escatologia futura, né? O Huckman aqui ele chama de escatologia inaugurada. Tá? Eu já disse há um tempo atrás, né, e vou repetir hoje, as doutrinas bíblicas, todas elas, escatologia não é uma exceção, todas as doutrinas bíblicas, elas trabalham com aquilo que a gente chama de progressão da revelação. Todas elas têm um nascedouro lá no Velho Testamento, e conforme vai chegando o Novo Testamento, o Velho Testamento, conforme vai chegando o Novo Testamento, elas vão crescendo, se tornando mais claras e mais amplas. A escatologia é a mesma coisa. Quando chega lá no Apocalipse, ela está clara, mais ampla, né? Então, ela é escatologia inaugurada, e escatologia que a gente vai chamar de escatologia futura, apontando para frente, apontando para os últimos tempos. Então vou fazer aqui uma linha do tempo escatológica. Não sei se vai ficar claro, mas se não ficar, vocês perguntem, por favor. Aqui é a era vindoura. A escatologia, como o nome diz, né, estudo das últimas coisas, não tem a ver com a era vindoura. Ela aponta para a era vindoura, mas nós vamos estudar os acontecimentos mais próximos do fim. É isso aqui nós estamos chamando de escatologia futura. Alguma coisa a gente vai falar disso aqui, mas escatós tem a ver com as últimas coisas. Então a gente tem o fim como ponto de interrupção das últimas coisas. O Mar parece que fazia esse gráfico aí. E esse vazio ele chamava de desvio, é isso mesmo? Ah, sim, mas eu tenho esse gráfico dele, que é o gráfico da estátua, não é isso? Tem aquela estátua, que é a estátua de Daniel. Vou ver se eu trago esse gráfico para a gente ver. Aqui é o futuro, é o novo céu, nova terra. Quando tudo acabar, era vindoura tiver inaugurado, tá bom? Aqui é no mundo da era presente. A era presente, essa é a nossa vida. Eu estou chamando de futura, a escatologia futura, escatologia futura, principalmente aqueles acontecimentos próximos do fim, mais próximos do fim. Nós temos aqui a criação. Vocês viram em Gênesis 3,15 que a escatologia começa aqui, né? A escatologia aqui, preditiva, apontava para o clímax da era presente. Qual é o clímax da era presente? Qual é o ponto alto da era presente? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus é o ponto alto da era presente. É o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, tá? Então, a escatologia preditiva, antiga, ela apontava para a era presente e apontava para a era futura. Ela tinha essa qualidade de apontar para a plenitude dos tempos e para outras eras. Ela sempre fazia isso. Aqui, Jesus começa uma nova escatologia,
que eu prefiro chamar aqui de escatologia inaugurada. Aí é diferente um pouquinho do Huckman. O Huckman chama tudo isso aqui de escatologia inaugurada. Eu prefiro escatologia inaugurada aqui, que é um período que a gente chama de fins. Não, vamos mudar. Fins não, perdão. Últimos dias. Tudo bem, gente? Últimos dias. Aqui é plenitude. Gente, se tiver complicado, me avisa, tá? Porque às vezes eu acho que está claro e não está tão claro. Você também, viu, Fábio? Colabora aí. Gente, dá para entender o gráfico? Há um período antes de Jesus, Velho Testamento principalmente, antes de Jesus, que nós temos uma escatologia preditiva, sempre apontando para um período que virá, sempre apontando naquele dia, naqueles dias. Quando chega a plenitude dos tempos, vem Jesus. Esse é o ponto alto da história humana, da era presente. Você vai dizer, qual é o principal momento da era presente? O principal momento da era presente é os dias de Jesus na Terra. Esses são o ponto alto da era presente, Jesus na Terra. Este período que durou pouco, 33 anos, somado com alguns dias mais da igreja primitiva, lembra da Pentecostes, este período é um período de inauguração dos últimos dias. Hoje nós estamos vivendo que tempo? Últimos dias, mas últimos dias próximo a nos aproximarmos dos dias finais. Que não é depois da manhã. Que não é depois de amanhã. Eu espero que. Eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Gente, isso aqui, você vai falar, dias finais e últimos dias não são as mesmas coisas? É os dias finais dos últimos dias. Tá bom? Assim, olha, faltam. Veja, essa é a última semana do ano. Então, é a sexta-feira dos dias finais. Estamos chegando no finalzinho mesmo. E a gente vai de alguma forma identificar esses dias finais? Eu acredito que sim. Veja, e a Bíblia quer que identifiquemos. E a Bíblia porque alguns sinais se confundem, né? Se confundem. Coisas, tanto é que até os apóstolos no passado, algumas coisas eles achavam que já ia se cumprir aqui, sim, né? Mas pelo que eles escreveram, eles sabiam que não eram os dias finais. Sabiam que eram os últimos dias, que estava próxima a vinda. Mas eles deixaram pistas. Porque, por exemplo, quando Pedro fala assim, o céu se enrolará. O céu se enrolará era uma coisa assim, haverá acontecimentos tão fantásticos de juízo de Deus, que ficará tão claro. E Pedro ainda não identificava que os céus já estavam se enrolando. Tanto é que ele fala assim, não achem que é demorado. Veja a linguagem que faz. Parece que é demorado, mas não é. Então Pedro ele tinha expectativa de que eram os últimos dias, mas que ainda não eram exatamente os dias finais. Vem sem demora, mas ainda não está exatamente ali, na porta de casa. Diferente do que João Batista falava sobre a vinda de Jesus. João Batista diz assim, João Batista, quando fala da vinda de Jesus, ele diz assim, vem e já chegou. Olha como é que é diferente a linguagem. Eis que vem e já chegou. Está próximo. E o machado está já na raiz. Então ele está dizendo, está tão próximo que o machado já está na raiz, já está derrubando a árvore. Então você vai ver que tem essa mudança de linguagem ao longo do Novo Testamento,
tal forma que eles nos escrevem, e eu acredito que eles nos escrevem, que nós vamos identificar mais claramente os últimos dias. Tá? Então, assim, os dias finais, desculpa, os dias finais. Agora, como que vai ser esse nosso entendimento? É opinião minha, é uma grata revelação do Espírito Santo no coração da igreja. Por isso é que a igreja dos últimos dias será fortalecida, será forte. Ela terá uma percepção escatológica muito intensa. Então a esperança escatológica dela muda o seu comportamento. Ela vai ser uma igreja tão movida pela esperança escatológica que ela muda completamente a sua maneira de adorar, de uma forma que ela será muito mais intensa. Isso porque para ela vai parecer mais próximo ainda, né? Aí não é só que vai parecer, ela vai ter mais certezas. Ela vai ter mais certezas da volta. Mas antes do fim, o princípio do fim, muitos esfriarão. Então, esses são aqueles sinais, né, que vão se aproximando do fim. Tá? Eu queria só pegar aqui, por exemplo, abra aí em Gálatas, só para a gente identificar alguns textos, tá bom? Gálatas capítulo de número 4, verso de número 2 a 5, por favor. Gálatas 4, de 2 a 5. Só para a gente identificar. Quem achou pode ler? Achou aí, pai? Sim. Então lê. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, sim. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos, porque vós sois filhos e enviou Deus no nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. Até aí, Abba Pai. Abra Pai. Fecha Pai agora. Olha lá. Então, se você notar aí, o verso de número 5, verso de número 4, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para nos resgatar. Verso 5. Então, há uma mudança na situação. Seria a primeira vinda dele. A primeira vinda. A primeira vinda é a plenitude dos tempos. A história presente, a era presente, a plenitude, o tempo máximo, o auge desta era presente é a vinda de Jesus, o tempo dele na terra. E aqui diz, ele resgatou, ou seja, o que estava para trás mudou de figura. Por isso que eu chamo aqui de escatologia inaugurada, porque aqui ela era preditiva, e aqui ele inicia então esse processo das últimas coisas. Tá? É a plenitude dos tempos, chega ao tempo máximo, agora começa a caminhar para o fim. Tá? Então você vai ver, só para também corroborar e para você ter o texto, existem alguns textos. Agora caminhamos para o fim. Chegamos no auge da história, que é Cristo. Cristo vem, ele prende o diabo, ele inaugura o reino e ele estabelece a rotina de início para o fim de todas as coisas. Tá bom? Então nós caminhamos para o fim. Em 1 Timóteo, podia ser também em Tessalonicenses, mas em 1 Timóteo, só para você saber,
ou para ter aí registrado, 1 Timóteo 3, versos, poderia ser do 1 ao 9, mas só vamos ler o 3, 1, que o resto é descrição dos tempos difíceis. Quem achou? Pode ler? Fiel é a palavra. Perdão. É 2 Timóteo, desculpa, 2 Timóteo. Eu abri a segunda e falei primeiro. Sabes, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Né? Tempos difíceis, mas aí vem aquele que eles chamavam de últimos dias. Tá? Já era, os próprios apóstolos, eles já viviam de certa maneira essa impressão dos últimos dias, né? Por exemplo, quando você lê a 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, verso de número 15, você vai ver Paulo dizendo assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, eu gosto de ler esse texto para dizer assim, que Paulo se incluía entre os vivos na volta de Jesus. Então, nós os vivos, os que tivermos vivos na volta de Jesus. Então, eles já viviam essa atmosfera chamada de últimos dias. Então, eu conclamo você a pensar nesse período de inauguração de uma era, chamada últimos dias, logo depois da plenitude dos tempos. Então, isso é escatologia, ou escatologia não é só pensar nos eventos finais mesmo, mas é a gente pensar que a escatologia nós já vivemos era escatológica. Não só de cumprimento, porque a vinda de Jesus já é cumprimento de era escatológica. Como disse a Renata, vocês falaram também, nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. E de certa maneira nós vemos isso já acontecendo. Muitos seguem doutrinas enganosas. Nós já vemos isso acontecendo. Não é isso? Então já existem cumprimentos que são próprios dos últimos dias, já no nosso período. E haverá coisas muito próprias dos dias finais, que são as coisas que a gente vai tentar ver na Bíblia. 24 de Mateus, sermão profético de Jesus. Mas eu quero citar alguma coisa aqui? Específica? Quer ver lá? Mateus 24? Sermão profético, princípio das dores, a grande tribulação. Esse aqui é um texto escatológico muito importante. Primeiro, porque foi dito por Jesus. Segundo, porque ele mostra detalhes muito mais... detalhes de um período próximo do fim, de perseguição, de dificuldades assim, muito evidentes, principalmente de perseguição. Se o senhor não tiver nada que queira citar aqui, por exemplo, eu vou citar o verso de número 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Grandes sinais e prodígios. É o caminhar do desenvolvimento para um tipo de religiosidade essencialmente mística, que tende a convencer essencialmente pelo misticismo. A pregação mística de poderes e de realizações como fator assim convergente da religião, e como é para enganar os eleitos e como é para enganar a religião cristã ou dita cristã. Eu estou com uma dúvida. O que você chamou de escatologia preditiva são quaisquer relatos que apontem para o futuro ou que
estejam ligados com o fim das coisas. Por exemplo, Gênesis 3,15 aponta para o futuro, mas está ligado com o fim. Qualquer coisa que aponte para o futuro, você está chamando de escatologia preditiva? A escatologia preditiva, no Velho Testamento, você não tem cumprimentos como nós vamos ter no Novo. Certo. Então, eles viveram escatologia totalmente futura. Embora eles tivessem sinais. Por exemplo, não faltará para Davi quem se assente no trono. Salomão se assentou no trono. Mas isso é tipo. Certo. Isso não é realização. Realização é com Cristo. Por exemplo, Então ela é preditiva porque ainda não havia realizações. Escatologia, não havia realizações. Aqui já há realizações. quando, por exemplo, um profeta fala que o povo ia ser levado cativo, naquele tempo, antes dele ser levado cativo, você também está considerando isso como escatologia? Sim, porque o cativeiro é tipo. O cativeiro se realizou, mas era sombra de realidades futuras. O cativeiro, nós estamos no cativeiro. Tentar, por exemplo, quando você pega Hebreus, por exemplo, Hebreus vai dizer, há um descanso para nós. Ainda resta um descanso. Mas já chegamos na Terra Prometida faz muito tempo, com Moisés, mas o escritor aos Hebreus vai, mas ela era sombra do descanso que ainda virá. Então quando eu vejo, voltar para a terra de Canaã, depois do cativeiro, mesmo o cativeiro babilônico, não é realização completa da promessa. Ela é um tipo do que vai ser o descanso. Então aqui você não tem realizações. O profeta, sacerdote e rei só vem aqui. O reino só vem aqui. Aqui, por mais que Israel voltasse para a sua terra, com Neemias, com Esdras, com Ageu, Zacarias, com Josué, Zorobabel, com todas essas pessoas aqui, ainda assim era somente sombra do que está por vir. Você vai ver isso no livro de Ageu, né? Ageu vai falar assim, que o Senhor ainda voltará ao seu tabernáculo, o anjo da aliança virá. Quer dizer, os próprios profetas daquele período ainda falam de uma escatologia. Então, ainda não estamos no lugar certo, ainda não, gente, ainda não chegamos lá. Então, tudo aquilo que não tem realizações, as realizações, os bens concretos da salvação só vem em Cristo. Então, tudo que vem antes é preditivo. Tá? Mesmo, por exemplo, João Batista, ele fala assim, o reino está chegando. É, numa certa medida, preditivo. Então, eu não estou dizendo só Velho Testamento, mas principalmente Velho Testamento. Então, é isso que eu chamo de preditiva, essa onde os bens reais ainda não aconteceram. Inaugurada, porque os bens reais já aconteceram, mas ainda não estão totalmente cumpridos. Por isso ela é inaugurada, ela é aberta. Quer dizer que não vai haver uma tribulação nesse meio? Vai. Aqui, ó. Nos dias finais. É que aqui diz assim, logo em seguida a tribulação, aqueles dias o sol escurecerá, sim, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Uhum. Dos povos da terra. Então você está vendo que Jesus está falando de coisas de dias finais. Ainda não é o fim. Ele vai falar dias finais. Né? Os dias finais. Então ele fala, aí aparecerá o Filho do Homem. E em outro texto ele vai dizer, vindo das nuvens, com seu séquito de anjos. Né? Então ele está falando assim, olha, só que próximo daquilo alguns sinais vão mostrar que está se aproximando o Filho do Homem. Só que bom, Paulo irmãos, diz assim, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, por isso vigiai para que... Paulo, aí é Paulo. Paulo falando Paulo, lá é os Tessalonicenses, exatamente. 1 Tessalonicenses 4 e depois o 5. Permanecei firmes. Isso ele fala para nós também já. Para nós também. Só que tem uns detalhes da igreja do final dos tempos
que ela terá de ser ainda mais vigilante, e ela será, por natureza, uma igreja mais vigilante. Bom, hoje nós vamos parar por aqui, né? Só mostrando o quadro geral da escatologia, mostrando esses períodos. Quero só enfatizar que você saiba o seguinte, que viver de maneira com um princípio escatológico ou esperança escatológica é muito importante. Saber que a nossa vida aqui não tem ainda um porto seguro. Eu sei que tem aquele na Bahia, né? Mas eu falo porto seguro mesmo, né? Nós ainda caminhamos para ele. Por isso a nossa vida é caminhada. Já tem um bom período que ele está dando esses sinais, né? Certo, mas por exemplo, ainda tem as alguns... doenças, as enfermidades... mas tem alguns sinais... Pestes chama, né? Ainda ficará mais evidente. Eu só não quero criar uma falsa expectativa de que eu saiba todos os sinais e saiba como identificá-los com tanta evidência. Eu disse que para a igreja dos últimos tempos vai ter uma assistência espiritual para poder identificar isso claramente. O Espírito Santo vai nos alertar. O Espírito Santo vai nos mostrar que tem chegado a hora da gente deixar para trás a mala, deixar para trás a casa e buscar não só em primeiro e não só como prioridade, mas buscar completamente o reino dos céus. Eu tenho a impressão que para isso ele vai, como se diz, peneirar. Deixar só aqueles que forem realmente... O Huckman também pensa assim. Eu vou voltar a falar da inaugurada semana que vem, que aí eu vou falar de um conceito que o Huckman chama de já e ainda não. Já e começou e ainda não está completo, que é o que a gente está chamando aqui, inaugurada e realizada lá no futuro. Mas o Huckman também vai dizer o seguinte, que a igreja do final dos tempos, ela será aperfeiçoada pelo sofrimento. Que talvez seja isso que você está chamando aí de peneira, né? Porque muitos não tolerarão, né? A peneira, ou seja, o Senhor vem separar o joio do trigo. E Jesus disse isso, né? Que era para a gente não separar o joio do trigo, porque Ele vai enviar os seus anjos, e os seus anjos separarão o joio do trigo. Então a peneira não será feita por Satanás, né? Pelo amor de Deus, nem com essa, não é aquela peneira que o diabo vos requereu para vos peneirar, para provar a vossa fé. E eu roguei ao Pai por vocês para que a vossa fé não desfaleça, né? Lembrando que Ele falou de Pedro. Esse peneirar, a senhora está chamando de peneirar, mas a purificação da igreja será feita pelo próprio Senhor. Ele vai tirar o joio. Gente, quando Ele tirar o joio, a igreja vai mudar. Onde eles reuniam todos os escolhidos. Ele vai separar o joio ainda? Ainda aqui. É a hora que ele está... Da volta, a separação do joio do trigo será um dos processos do final dos tempos. Seriam os escolhidos, né? Dos escolhidos. O trigo é o escolhido. Daqueles Não, que... reunirão seus escolhidos nos 4 cantos do céu. Sim, isso Ele já está fazendo. Meu Pai. Aos poucos, crentes de todos os lugares já estão sendo congregados à sua igreja. Lá no Japão já tem crente, no Brasil tem crentes, mas no próximo do fim será, como é que eu vou dizer assim? Essa igreja que nós temos hoje militante, ela ainda é muito misturada com o joio. Tem muita gente que está na igreja, que não é crente. Tem muita igreja ainda com muita sujeira doutrinária. Mais próximo do fim, vai se purificando isso, e aí o joio vai saindo fora, porque o joio não aguenta ficar no lugar. Porque o sofrimento só poderá ser suportado porque quem tem esperança verdadeira em Cristo. Quem não tem esperança em Cristo não suporta. Foi assim no período de perseguição da igreja primitiva. E no nosso tempo não será diferente. Por hoje chega, né, gente? Por hoje chega. Semana que vem a gente continua. Hoje a gente está num grupo pequeno, não sei a semana que vem que ainda tem Natal, essas coisas. Mas assim, não vou poder retardar, deixar de fazer esse trabalho, tá? Mas
Aulas ficarão gravadas, aqueles que puderem acessar depois podem continuar os seus estudos. Vamos cantar um hino para encerrar? Nós estamos um pouquinho a gente, mas vamos cantar mais um hino de Natal. Onde eu pus o meu hino? Pus aqui. Hino 240, nós cantamos o 239, não é isso? 240. Vamos ficar em pé? Eis os anjos, harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade, salve Cristo Emmanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta, intercessor. Louvem todos ao Senhor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Amém. Pai, louvamos o teu santo nome, bendizemos o Senhor por tuas maravilhosas obras em favor de seu povo resgatado, em favor daqueles que amastes antes da fundação do mundo, pelos quais enviaste seu Filho a este mundo na plenitude dos tempos, para inaugurar a eternidade, abrindo em nosso coração a esperança da realização futura da redenção prometida a todos nós. Te damos graças, Senhor. Te damos graças porque esta esperança foi plantada em nosso coração. Teu Espírito vem trabalhando com a sua palavra para nos fortalecer, ó Deus, na expectativa de que Cristo voltará e realizará os eventos finais da nossa redenção. Pai, te damos graças por isso. Te damos graças pela Escritura que nos revela essas coisas. Ajuda-nos a ter percepção, Deus, dos eventos finais, ter percepção da aproximação de teu Filho. Conquanto, ó Deus eterno, não saibamos o dia em que Ele virá, prepare-nos para aquele dia. Fortaleça a nossa fé. Promova dentro de nosso coração, Deus, uma mudança conceitual da vida, para que redescubramos na Tua palavra que o viver é Cristo e que a esperança nossa está nele. Obrigado por essa quarta-feira, pelos irmãos aqui presentes. Dá-nos Tua graça, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Pode sentar. Deixa eu só falar para vocês sobre as programações do final do